Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: a ligação na madrugada. Meu relato começa em uma fatídica noite, em que o telefone perfurou o silêncio da madrugada, trazendo consigo uma notícia que ninguém espera receber. Era meu tio, com uma voz desolada, e, sem saber medir as palavras, me disse que minha tia havia partido. Sem tempo para questionar, vesti-me às pressas, ansioso para encarar o que estava por vir, mesmo sem entender totalmente. Rasguei aquelas ruas escuras da madrugada como se não houvesse o amanhã e me desloquei até a funerária. Meu tio estava lá, preenchendo documentos em uma recepção velha e sem cor. Provavelmente foi um infarto fulminante. Causas naturais, disseram. A voz do meu tio dava o tom final no cenário silencioso, e eu sentia cada palavra como uma faca cortando fundo. Queria o quanto antes ver a minha tia para que eu pudesse realmente acreditar naquilo. Não podia ser real. Mas a recepcionista me disse que não era possível, era preciso fazer os preparativos, e, somente após a liberação do corpo eu poderia ver minha tia. Desolado, pedi um copo de água à recepcionista, cujos olhos compreensivos sugeriam que ela conhecia bem a dor que eu estava sentindo. Beber a água era como tentar engolir a secura e o amargor da notícia. Era tudo tão surreal. Precisava de um momento para escapar da morbidez que se desenrolava ali. Pedi para usar o banheiro, buscando refúgio temporário. O corredor estava frio e silencioso, como se estivesse tentando respeitar a onda de emoções que invadia o lugar. Ao olhar para meu reflexo no espelho do banheiro, vi meu rosto cansado e olhos inchados, traços visíveis da dor que eu tentava conter. Lavei o rosto, como se pudesse diluir a tristeza que se instalara na minha pele. Encarei meu reflexo no espelho do banheiro, e por um instante, o mundo ao meu redor pareceu distorcer-se. Vi minha tia, com aquele sorriso familiar e os braços estendidos na pose que ela costumava fazer em minha infância. A boca aberta, as mãos em minha direção. Tia! Gritei assustado. Olhei rapidamente para trás, mas nada. O vazio do corredor contrastava com a figura que eu jurava ter visto refletida. Talvez fosse a exaustão, a dor ou a confusão emocional, mas a sensação de que minha tia estava ali permaneceu como uma sombra. Sacudi a cabeça, tentando afastar a visão que me perturbava. Isso é loucura, pensei. Decidi voltar para a recepção, mas ao abrir a porta do banheiro, a realidade diante de mim era outra. O corredor agora era escuro, iluminado por várias luzes fracas de teto, cada uma em cima de uma porta vermelha que se multiplicavam à minha frente. Uma sensação de vertigem me envolveu. Era isso uma alucinação? Eu esfreguei os olhos, mas a paisagem persistiu. Olhei para trás, e a porta do banheiro também tinha mudado, agora vermelha e trancada. A perplexidade tomou conta de mim, mas minha única opção era seguir em frente. Tentei abrir várias portas, mas todas estavam trancadas, como se cada uma escondesse um segredo inacessível. No final do corredor, uma porta entreaberta chamou minha atenção. Uma luz branca fraca escapava por ela, criando um contraste com a escuridão ao redor. Com um misto de curiosidade e ansiedade, aproximei-me da porta, empurrando-a devagar. Do outro lado da porta, deparei-me com uma cena intrigante. Um lençol branco cobria uma mesa, iluminada por uma luz fraca que balançava do teto. Com minhas pernas tremendo, avancei e puxei o lençol. Não deveria ter feito isso. O que vi fez meu corpo congelar. Era minha tia, deitada, mas sua cabeça estava torcida na minha direção, os olhos fixos em mim com um olhar perturbador. A visão era grotesca, e eu não aguentei encarar por muito tempo, fugindo em direção à porta. Ao atravessá-la, fui envolto por um clarão branco cegante. Tudo ficou branco por um instante antes de ser substituído por um ambiente totalmente escuro. No centro da escuridão, minha tia parecia cercada por uma aura branca, um sorriso gentil estampado em seu rosto como se estivesse me esperando. A confusão persistia,
mas uma inexplicável sensação de calma começou a se insinuar. A titia assustou o pequenino Túlio de novo. Ela disse e começou a rir. Eu não estava conseguindo assimilar o que estava acontecendo. A alma da minha tia estava na minha frente? Minha tia começou a relembrar os dias felizes da minha infância, rindo ao mencionar como eu sempre me assustava com ela. Ela me assegurou que tudo estava em paz agora. Ela ficava relembrando histórias e sustos do passado, e não havia nenhum vestígio de lembrança de qualquer mal em sua vida. Meus olhos se encheram de lágrimas, e fechei os olhos por um instante, secando-as em minha camisa. Quando os abri novamente, a realidade parecia ter dado uma guinada. Eu estava no banheiro, encarando meu reflexo no espelho. Um arrepio percorreu minha espinha. Foi tudo um sonho? Uma alucinação? O som da porta sendo aberta me fez pular. Era meu tio, preocupado com minha demora no banheiro. Contei a ele o que havia experimentado, e ele chorou junto comigo. Disse que acreditava em mim, que minha tia me via como um filho. Se ela pudesse, lutaria por um último suspiro para se despedir de mim. O velório ocorreu sem surpresas na manhã seguinte, mas a lembrança inesperada que minha tia deixou comigo foi algo que carregarei para sempre. Era como se, mesmo após partir, ela tivesse encontrado uma maneira de me acalmar e me oferecer conforto no meio da tempestade de emoções que a morte dela havia desencadeado. Segundo relato: o presente do outro mundo. O acidente que nos trouxe o rapaz tinha a marca da brutalidade e da inevitabilidade. Segundo o relato das testemunhas, a vítima era um ávido rapaz que gostava da adrenalina e de percorrer as trilhas de moto. Diziam que aquele homem gostava de fazer curvas perigosas, e já haviam presenciado ele cair e colidir com árvores antes. Mas nunca nessa intensidade. A colisão foi como um encontro tumultuado entre a natureza e a máquina. A árvore, antes testemunha silenciosa do ambiente, tornou-se o ponto final de uma jornada desenfreada. O impacto violento se traduziu em destroços, a moto do rapaz ficou retorcida e a árvore marcada pela gravidade do embate. O rapaz, outrora em movimento, agora estava imóvel, sua presença marcada pelas marcas das batalhas travadas naquela noite. Cada contusão, cada ferida, era um testemunho das trilhas que levaram a esse momento sombrio. Recebemos o corpo naquela noite em um estado incrivelmente delicado. Eu já antevia que enfrentaríamos um trabalho árduo para preparar adequadamente para o velório que se aproximava no dia seguinte. A tarefa era imensa, e eu sabia que não conseguiria enfrentar sozinho. Decidi contar com a ajuda do meu aprendiz, mesmo sabendo que não era a cena mais agradável para introduzi-lo ao trabalho funerário. O tempo apertava, e o garoto, como de costume, estava atrasado. Mas, diante da situação delicada, optei por não o pressionar tanto desta vez. Iniciei os preparativos, e cerca de 30 minutos depois, meu aprendiz finalmente chegou. Claro que, dei a ele uma leve bronca, mas o alertei sobre a seriedade da situação. Juntos, atravessamos a recepção em direção às salas de preparação, e foi aí que as coisas tomaram um rumo inesperado. Meu aprendiz, com olhos arregalados, mencionou que havia um urso na porta. Urso? Que urso? Tá doido? Na mesma hora respondi para ele. No entanto, ele apontou para a porta, e, realmente lá estava um urso de pelúcia. A estranheza da situação me fez questionar a realidade, já que eu era a única pessoa na funerária naquele momento, e tudo estava fechado há horas. Decidi pegar o urso, tirei uma foto e enviei para o responsável da recepção, perguntando se ele se lembrava de alguém que poderia ter perdido. Aquele homem da recepção é realmente esquisito, mesmo nas altas horas da madrugada, ele respondeu rapidamente, informando que não havia ninguém naquele dia com um urso. Deixei o urso na sala de preparação, na mesa, para não esquecer de levá-lo até a recepção mais tarde, caso alguém aparecesse no dia seguinte procurando. A exaustão pesava sobre nós enquanto continuávamos os preparativos naquela noite interminável.
Decidimos fazer uma pausa breve para recuperar o fôlego, e eu estava lá fora, terminando meu cigarro, quando escutei um grito desesperado vindo do meu aprendiz. Corri de volta para a sala, e ao entrar, levei um susto. Gritei, questionando o que ele havia feito. O corpo do homem, que antes estava imóvel, agora tinha a cabeça virada para o lado. Briguei com meu assistente, mas ele jurava que tinha acabado de entrar na sala e não tinha mexido em nada. Não tínhamos tempo para discutir, então decidi alinhar a cabeça do homem e voltar ao trabalho. Foi nesse momento que algo me chamou a atenção. Vi um vulto e percebi que o urso estava caído ao chão. Um calafrio percorreu meu corpo, e uma ideia surgiu na minha mente. A cabeça do homem estava virada na direção do urso. Não, besteira, eu devo ter ficado impressionado com a situação e acabei ficando com a mente atribulada. No dia seguinte, ao receber a esposa do falecido e sua filha, algo incrível aconteceu. Quando abri a porta da funerária, a menina imediatamente olhou para o urso de pelúcia no balcão da recepção. Ela gritava para a mãe, afirmando que era o urso do papai. A mãe negava, dizendo que pertencia à funerária, mas eu expliquei que o urso havia aparecido ali sem dono. Ao perguntar sobre a origem do urso, a mãe contou que, no dia do falecimento, o marido havia enviado uma foto dizendo que estava levando uma surpresa na mochila para a filha. Era o urso que ela tanto admirava na vitrine. A mochila foi encontrada com o homem, mas o urso não estava lá dentro. Todos acreditavam que tinha sido perdido. Foi então que uma revelação surgiu em minha mente. Aquele homem estava olhando para o urso naquela hora, como se estivesse indicando que era o presente para sua filha. Seguindo meu instinto, entreguei o urso à menina. Momentos depois, perguntei ao vigia noturno se ele havia notado algo estranho na noite anterior. Inicialmente, ele disse que não. Mas, ao revisar as gravações, ele apontou 2 momentos em que um vulto negro apareceu na porta, nos momentos em que saímos e voltamos da pausa. O urso estava fora do alcance das câmeras, mas a sensação era de que a alma daquele homem havia nos visitado, deixando um rastro de mistério naquela noite sombria na funerária. Terceiro relato. Mau dia. Meu telefone tocou, no meio da madrugada, me acordando de um sono profundo. Era meu chefe, precisavam de mim na funerária para preparar um velório que começaria às 7 horas do dia seguinte. Quando cheguei na funerária, o corpo já estava no local, e, ao seu lado, estava um pequeno boletim policial com o acontecimento. Não sei se esqueceram no local, não era de praxe deixarem essas informações. A curiosidade falou mais alto, e resolvi ler as informações. Naquela noite, o velho fazendeiro estava em sua casa, envolto pelo silêncio da zona rural. Um estrondo na porta chamou sua atenção, seguido por gritos e ameaças. Determinado a proteger sua família, o fazendeiro agarrou sua espingarda e enfrentou o intruso corajosamente. O criminoso, encapuzado e armado, havia invadido a casa, transformando-o em um cenário de caos. Os membros da família do fazendeiro estavam apavorados, reféns daquele que buscava apenas violência e ganho pessoal. O confronto foi inevitável. A troca de tiros ecoou pela casa. No final, a justiça do fazendeiro foi implacável, e o criminoso caiu, baleado, selando seu destino trágico. A cena, por si só, já era um cenário macabro, mas as coisas ficaram ainda mais esquisitas. Segundo o relato policial, o criminoso já estava sem vida quando chegaram ao local. Entretanto, quando fui levantar o morto para preparar o caixão, sua mão estava estranhamente presa à mesa de metal. Não estou louco, seus dedos frios estavam grudados nela, como se ainda mantivessem um aperto macabro mesmo após a morte. Fiquei pensando em como aquilo havia acontecido, e como que eu poderia prosseguir. Minha mente não raciocinava direito. Eu sentia um arrepio percorrer minha espinha. De repente, ouvi um barulho de vidro quebrar, e, em seguida passos. A porta rangeu, anunciando a entrada de um intruso.
O invasor, oculto na escuridão, movia-se cautelosamente. A figura misteriosa se aproximava, apontou uma faca em minha direção, e disse para não me mexer. Não sei o que era mais assustador nessa hora, aquele cadáver segurando a mesa ou o invasor à minha frente. A situação tornou-se ainda mais tensa quando o invasor ordenou que eu me deitasse no chão. Claro que, sem hesitar, obedeci, enquanto ele se aproximava do corpo do criminoso abatido. Em busca de algo específico, revirou os bolsos do falecido. Aquela situação impedia com que eu pudesse ver qualquer coisa, mas dava para ouvir os sussurros do invasor, com uma mistura de raiva e preocupação, mexendo nas roupas daquele falecido. Quando as coisas ficaram quietas, o invasor virou para mim e me levou até o banheiro da funerária, aonde ele me trancou para que pudesse fugir. Suas últimas palavras foram: "Você não viu nada, entendeu?" Isolado, eu tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Definitivamente não conseguia assimilar tudo o que estava acontecendo naquela estranha noite. Um criminoso baleado por um fazendeiro, um cadáver segurando a mesa da funerária, e um invasor procurando por algo no cadáver. Essa noite foi demais para mim. Para minha sorte, acho que a única naquela noite, a porta do banheiro estava quebrada, e, forçando um pouco, a fechadura cedeu e a porta abriu. Ao sair daquele banheiro, imediatamente liguei para a polícia para informar sobre o ocorrido. Os policiais chegaram ao local e informaram que, com a rápida denúncia, conseguiram capturar o invasor em um beco conhecido pela presença de usuários de substâncias ilegais. Prenderam o sujeito, e minha curiosidade tinha que ser sanada. Perguntei se eles sabiam o que o invasor tanto procurou no bolso daquele cadáver estranho. Os policiais disseram que o invasor ainda mantinha no bolso um estranho talismã de ouro, um pequeno boneco esquisito que parecia espetado com agulhas. Mas era o mesmo objeto que o fazendeiro havia dado queixa de furto. Não sei o que era esse objeto, se é algo relacionado a magias obscuras, ou sei lá o que. Será que pode ser que esse negócio tenha influenciado o corpo do criminoso baleado pelo fazendeiro e fez ele ter alguma reação pós-morte? Não posso afirmar nada, mas nesse momento só quero esquecer de tudo o que aconteceu nesse dia macabro. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.